Aleluia! Glória seja dada ao nome do nosso Senhor Jesus. Que alegria no meu coração poder estar aqui com você nesta manhã. Sejam todos muito bem-vindos em nome do nosso Senhor Jesus. Que a paz e o amor do nosso Senhor seja derramado ao teu coração. Você quer ouvir o que Deus tem para você hoje? Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. Jesus acalma a tempestade. Jesus acalma a tempestade. Ele vai honrar a tua fé. Mas para isso, você precisará ser obediente. Deus está escrevendo uma nova história para você. Mas antes de você vivê-la, você passará pelo processo. Amém? Acompanha comigo, Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado, aleluia. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas lançavam-se sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalma-te. O vento se aquietou e ali se fez completa bonança. Aleluia. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé. Por que está com tanto medo? Ainda não tem fé? Eles estavam apavorados e começaram a perguntar uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Senhor, me usa. Fala com teus filhos, Senhor. Eu te glorifico por estar aqui. Toda honra e toda glória ao Senhor seja dado. Nós queremos te receber. Nós queremos receber a tua palavra, meu Pai. Por isso, entra no nosso coração. Penetra, Senhor, no nosso íntimo. Em nome de Jesus. Nós estamos aqui reunidos nesta manhã, neste dia, Pai, para te ouvir, para te adorar. Pai, muitos aqui acordaram cedo. Muitos aqui podiam estar em qualquer lugar, Senhor. Mas eles optaram a vir até aqui, Senhor. Por favor, fala com eles. Que eu diminua e que o Senhor cresça, Pai. E que através desta palavra o Senhor possa curá-los, o Senhor possa libertá-los em nome de Jesus. Pai, o nosso coração deseja a tua presença, Pai. Por favor,
Aleluia. Nos toca neste momento, Pai. Repreende todo o mal. Repreende, Senhor, toda a enfermidade. Repreende, Senhor, todo o levante do inimigo. Porque eu sei, meu Pai, que este levante é apenas, Pai, um momento que vai passar. Porque o Senhor tem um plano, Senhor. Eu sei que o Senhor tem um plano, então revela a tua vontade. Revela os teus filhos, Senhor. Tem pessoas aqui que se encontram desesperadas, meu Pai. Aflitas, com medo, Senhor. Por isso eu te imploro, Senhor. Derrama sobre nós uma porção do teu poder. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Liberta, Senhor. Tenha misericórdia do teu povo, Pai. Ó Espírito Santo, sai todo o mal da nossa vida. Espírito Santo, manifesta a tua glória aqui. Só o Senhor pode nos ajudar. Nós necessitamos de ti, Pai. Quebra as cadeias que nos aprisionam, Senhor. Em nome de Jesus, realiza o milagre aqui hoje, Senhor. Em nome de Jesus, que aqui, Senhor, essas pessoas possam receber e elas possam crer, porque tudo é possível para aqueles que crêem. Meus queridos irmãos, hoje o Espírito Santo tocou no meu coração para falar sobre este texto. Um texto muito conhecido. Talvez você já ouviu ministrações, talvez você já leu esse texto. É um texto muito forte. É um texto que fala muito com a nossa vida, se enquadra muito em muitas coisas que nós vivemos. A partir do versículo 35, começa a história. Marcos está aqui nos contando sobre uma grande tempestade que os discípulos atravessaram no meio do mar da Galileia. Quem aqui hoje está enfrentando uma grande tempestade? Eu já atravessei várias tempestades, sabe? Eu já atravessei vários mares da Galileia. E hoje eu estou novamente atravessando uma tempestade. Mas eu sei que Jesus está no meu barco. E que eu vou chegar do outro lado para testemunhar a glória dele na minha vida outra vez. Você vai testemunhar. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Após esse vendaval, você vai testemunhar, você vai chegar do outro lado para contar o seu testemunho. Você vai impactar médicos. As pessoas não vão entender o que aconteceu. Porque quando for feito exames, não vai ter mais câncer. Quando você menos esperar, seu telefone vai tocar. Uma porta de emprego vai se abrir. Quando você menos perceber, seu filho estará de volta. Quando você olhar para um lado e para o outro, a sua família estará junta e unida. Quando você perceber a sua conta que está negativa, vai estar ali com uma bênção divina, porque Deus vai te ajudar a sair desta dívida. Deus vai prover, porque Deus está vendo a dificuldade que você está enfrentando, a necessidade que você está tendo neste momento. Essas lutas é só uma provação e logo isso vai passar. Todos nós sempre teremos momentos de luta.
Este texto se enquadra muito na nossa vivência, principalmente espiritual, na nossa realidade, porque sempre estamos sendo convidados a atravessar para um outro lado, a fazer novas escolhas, a confiar em Deus quando a circunstância não é favorável. A sua circunstância não é favorável. Mas Deus não precisa de circunstância favorável para fazer o que Ele vai fazer. A fé é a certeza daquilo que você crê. Você não vê. Mas você não precisa ver, você precisa crer. E entenda uma coisa, o milagre é seu, quem tem que crer é você. Mas eu quero te dizer sobre esse texto. Os discípulos estavam enfrentando uma tempestade, mas não era uma tempestade comum. Não foi algo que os discípulos esperaram. Na verdade, ninguém espera passar por momento ruim. Ninguém está esperando uma notícia de uma doença. Ninguém está esperando o término de um casamento. Ninguém está esperando perder o seu emprego. Ninguém espera. A gente não espera que aconteça com a gente coisas ruins. A gente não espera isso. Os discípulos não estavam esperando, mas eles tiveram que enfrentar, assim como eu e você. Eles passaram por uma tempestade. E a Bíblia diz que Jesus, ele veio para destruir as obras do diabo. Então, você pode ter certeza no que eu vou te dizer. Maior é aquele que está em você. Maior é o Deus que você serve. Olha, não te esqueça que o diabo ele é mentiroso. Ele age através de enganos. Em João, capítulo 10, versículo 10, está dizendo que o ladrão, Jesus o chama o diabo de ladrão. Jesus diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. O diabo ele é enganador. Nunca te esqueça disso. O diabo ele trabalha através do engano. As obras do diabo é através do engano. Ele trabalha através de mentira, de sentimentos. E um dos maiores, mais poderosos sentimentos que o diabo usa é o medo, porque o medo nos paralisa, nos bloqueia. O medo nos atrapalha demais a fazermos aquilo que tem que ser feito. E a única forma de você destruir a mentira é com a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Se você ler a Bíblia, você vai ver que Jesus, o tempo todo, ele é muito cuidadoso para ensinar o povo acerca da verdade, sobre o reino de Deus, acerca de quem ele era. Jesus, ele ensinava acerca do reino de Deus e acerca de quem ele era. Por quê? A partir do momento que você conhece a ele, a partir do momento que você conhece a Jesus, você começa a se desfazer das mentiras que o diabo jogou sobre a tua vida. Em João capítulo 8, versículo 32, Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que Jesus quer dizer com isso? Você será liberto, você será curado, você será liberto de tudo que te prende quando você
conhece Jesus profundamente, quando você tem uma intimidade com Jesus, quando você tem um relacionamento com Jesus de verdade. Ele é o caminho. Ele é a verdade que mudará a nossa vida. Quando você segue o caminho que te leva até Jesus, o caminho que nos leva até Jesus é um caminho de transformação. É um caminho que traz mudanças. Quando você entrega a sua vida para Jesus, a Bíblia já diz que as coisas velhas, as antigas, elas morre a velha criatura para surgir uma nova criatura. E todas as vezes que Jesus curava alguém, não só ele curava, mas como ele ensinava as pessoas a viver na verdade. Este era o cuidado de Jesus. Ensinar as pessoas o caminho que elas deviam seguir. Jesus tinha um zelo com o povo. Aonde Jesus estava, sempre tinha grande multidão. Aonde Jesus estava, sempre tinha muitas pessoas para ouvi-lo. E a Bíblia diz que neste dia, foi um dia que não foi diferente dos outros. Havia uma grande multidão. Era tanta gente que Jesus, ele pega um barco, ele senta, a Bíblia conta que ele está pregando, só que tinha muita gente à margem do mar. Então, para que as pessoas pudessem ouvi-lo, ele entra num barco, se afasta um pouquinho da margem da praia e dali ele começa a ensinar o povo. Dali ele começa a falar para o povo. O povo sentado ali na areia, uma multidão de pessoas. Jesus decide entrar no barco para que as pessoas pudessem ouvi-lo melhor. E ele passou ali o dia inteiro ensinando. Ele ensinou sobre fé, ele falou das parábolas do semeador, ele ensinou sobre o reino de Deus. Jesus ali pregando. Pensa num dia com Jesus. Você sabe o que acontece? Quando nós estamos numa live dessa, quando nós estamos dentro de uma igreja, você sabe por que muitas vezes você não recebe? Porque você mais pede e você não sabe receber. Quando a gente está ouvindo uma ministração, a gente tem que parar de pedir. A gente tem que receber. Você precisa parar de pedir. Você pede muito e não recebe porque não sabe pedir. Você sempre pede as mesmas coisas, mas você não recebe quando Jesus quer fazer. Porque você se distrai. Senhor, me dá. E você não escuta o que Deus está te dando. Você passa despercebido. Você não recebe porque você não ouve. Você só está pedindo. Se você entra numa live dessa e não ouve o que Deus tem para te falar, você vai sair do mesmo jeito que você está. Mas se você entra numa live dessa, ou se você está numa reunião na igreja, ou você está ali disponível para ouvir, você vai receber. O que você precisa é receber. Jesus sabe tudo o que você precisa. O que Ele quer que você receba, porque através de uma palavra dessa, você pode ser curado, sua família pode ser curada, seu filho pode ser libertado, sua casa pode ser salva, mas se você continua pedindo, você não vai conseguir receber. Então recebe em nome de Jesus. Não se distraia. Havia uma grande multidão, e se você olhar as histórias de Jesus, no meio da multidão nem todos eram curados. Porque nem todos ali recebiam. Não seja só um ouvinte. Seja um praticante. Quando você recebe, você é curado. Jesus estava ali o dia inteiro pregando. Eu não sei se você sabe, mas quando a gente passa muitas horas pregando, muitas horas ensinando, depois de algum tempo,
a nossa mente fica como? A gente fica cansado. A gente que está ministrando, a pessoa que está ensinando, ela está dando tudo dela e Jesus está dando muito mais. Então, você imagina, Jesus estava pregando o dia inteiro e o povo ali. Só que muitos ouviam, mas pouco recebiam. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos por causa disso. Então, imagina, Jesus estava o dia inteiro pregando, ensinando o povo. Os discípulos ali, colocando ordem no meio das pessoas. Os discípulos também estavam ouvindo, mas também eles estavam ali, no meio do povo. Calma, não fala porque Jesus está pregando. Você está empatando os outros que querem ouvir, porque tem muita gente que empata os outros que querem ouvir. Para mim, a coisa mais chata é eu estar dentro de uma igreja, eu escutando a palavra de Deus e a pessoa do lado conversando. Gente do céu, para mim é o final. A gente tem que ir para a igreja para ouvir, para cultuar o Senhor. A gente já pede o tempo todo e na hora de ouvir a palavra você tem que receber. Quando o anjo Gabriel vai visitar Maria, para dar a Maria a notícia de que ela seria mãe de Jesus, Maria ficou apavorada. O que eu faço? O anjo disse para ela, você não vai fazer nada, agora você vai receber. E Deus te trouxe aqui hoje para receber. Você só vai fazer algo quando Ele te mandar fazer. E até o final dessa live Ele vai te mandar fazer algo. E se você estiver disponível para fazer o que Ele te mandar fazer, você vai receber o que Ele tem para você. E os discípulos ali no meio, fala baixo, organizando todo mundo. Uma multidão de gente. As pessoas o dia inteiro ali. Depois que termina, Jesus, ele ensinou para o povo o dia todo. E depois que termina, ele olha para a multidão e diz assim, vão para suas casas. Descansem, porque amanhã terá mais. Mas no capítulo 35, vemos que Jesus, ele fala diferente com os seus discípulos. Ele diz para a multidão, vão para suas casas, descansem. Mas para os discípulos, ele faz diferente. No capítulo 35, depois de ensinar o dia todo, no versículo 35, está dizendo, naquele dia, que dia? No dia do cansaço. Os discípulos estavam cansados. Todos que estavam ali estavam cansados. No dia em que eles ouviram Jesus o dia inteiro, eles estavam cansados, estressados. Naquele dia, ao anoitecer, o versículo diz, então já era tarde, não era cedo. Jesus olha para os seus discípulos e diz para eles, vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado do rio, do mar. A minha pergunta para você é, o discípulo é como eu e você? O discípulo é como a multidão? Sim ou não? O que você acha? Os discípulos de Jesus eram como a multidão? Pensa comigo. Se a multidão estava cansada, os discípulos estavam como? Se a multidão estava estressada, os discípulos estavam como? Acredito que os discípulos estavam tão cansados quanto a multidão.
Mas os discípulos, eles tinham um chamado. Não é o que você faz que define quem você é. É quem você é que define você. Todo ser humano, ele tem suas limitações. Em um determinado momento, mesmo nós sendo seres humanos iguais a todos, mesmo nós sendo ser humano como todas as pessoas, nós teremos que agir diferente de algumas pessoas. Nós somos sujeitos às falhas, nós somos sujeitos aos erros, mas chega um momento na nossa vida em que Jesus olha e escolhe alguém. Sempre quando Jesus curava, sempre a Bíblia conta que ele escolhia não, essa pessoa ia até ele. Jesus olha para todo mundo. E Jesus não exige da multidão o que ele exige dos seus discípulos. Você está me entendendo? Você é como todos os seres humanos, você tem limitação, você está sujeito às mesmas falhas da multidão, mas chega um determinado momento na tua vida que Jesus olha para você e vai exigir de você aquilo que ele não exige da multidão. Jesus olha para os discípulos e exige algo dos discípulos que ele não exigia da multidão. Ele disse à multidão: vocês estão liberados para ir para casa descansar. Mas para os discípulos, vocês irão comigo para o outro lado do mar. Para pensar comigo. Multidão estava liberada. O mundo está liberado para fazer o que quiser. Mas não é porque o mundo inteiro está fazendo tudo errado que você vai fazer. Mesmo você sendo ser humano como a multidão, mesmo você se cansando como a multidão, Jesus, quando ele te chama, ele vai te dar função diferente. Os discípulos estavam cansados como a multidão, mas Jesus estava dizendo a eles: não. Vocês ainda têm uma missão para fazer. Vocês não vão com eles. Você está conseguindo entender o que Deus está querendo falar para você hoje? Você tem um compromisso com Deus. Então você não pode fazer o que o mundo está fazendo. Não, vocês ainda têm uma nova missão para cumprir. Você consegue entender as exigências de um discípulo? É sempre maior. Você consegue entender que, embora a gente queira ser parecido com a multidão, tem coisas que nós não podemos fazer.
Vai ter coisas que Jesus vai exigir de nós que ele não exige da multidão. Hoje, Jesus trouxe homens e mulheres aqui. O Espírito Santo, ele me trouxe aqui para entregar uma palavra jovem a homem e mulher. Acerca de algo que você precisa saber. Deus falou ao meu coração hoje. O meu povo precisa tomar uma decisão. O meu povo quer ser honrado. O meu povo quer a honra de ser discípulo, mas não quer fazer as renúncias que um discípulo precisa fazer. O meu povo quer o privilégio de um discípulo, mas não quer passar pelas provas que um discípulo precisa passar. Quando chega um momento como esse, você precisará fazer uma escolha. Chega um momento em que Jesus exige dos discípulos algo que ele não exigirá da multidão. Em que Jesus pede para o discípulo aquilo que ele não pede para a multidão. Aí a gente olha para a multidão e fala assim: por que ele pode e eu não posso? Por que ele faz e eu não posso fazer? Por quê? Por que com ele dá e comigo não dá? Jesus, ele trouxe você aqui hoje para te dizer: você quer ser meu discípulo? Você quer ser minha discípula? Então pare de se comparar com a multidão. Você quer ser meu discípulo? Passe pelas provas que um discípulo precisa passar. Meu irmão, minha irmã, você quer ser um discípulo de Deus? Você quer representar a Deus nessa terra? Você quer realmente exercer a função de um verdadeiro cristão? Então viva à altura do chamado que Deus tem para a tua vida. Não queira ser como a multidão. Entenda, o que Deus tem contigo é diferente. Meu irmão, às vezes vão acontecer coisas que a gente não queria que acontecesse. Mas escuta, mesmo que esteja aí um vento forte, se você estiver disponível, disposta a obedecer a Deus, vai valer a pena. Tem exigências, aleluia, que ele pede a nós. Tem coisas que Jesus pede a nós e a gente não quer. Mas hoje eu vim aqui como boca de Deus para dizer para você, ainda dá tempo de fazer uma escolha. E ainda que tudo esteja difícil, se você decidir a obedecer aquilo que Jesus quer com você, a sua vida vai mudar. Se você escolher andar com ele, servir a ele, honrar a ele, viver para ele, a sua vida vai mudar. Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado. Só que Jesus, ele não obriga ninguém. Ele não desceu do barco e falou: bora, todo mundo entra. Não. Ele te dá livre-arbítrio. Você é livre. Você é livre.
Você faz da sua vida o que você quer, ele não te obriga a nada. Jesus estava lá no barco e de lá do barco, aleluia, ele diz, vem. Lá do barco ele diz, vem, entra no barco. De lá do barco, ele chama. Quem ele chamou? Ele chamou aqueles que queriam servir a ele. Os que foram chamados por Jesus deixaram a multidão. Os discípulos poderiam ter ficado lá com a multidão. Os discípulos deram um passo para frente. Eles deixaram a multidão e deram um passo para frente. Entenda, eles estavam todos ali juntos. Todo mundo ali igual. Até que Jesus olha e diz, vem. Naquele momento, todo mundo está fazendo a mesma coisa. Todo mundo está vivendo a mesma coisa. Todo mundo, o mundo. Até que Jesus olha para alguém no meio da multidão e diz, vem. Jesus está olhando para alguém aqui hoje, está dizendo, vem. Ele não está te obrigando, mas ele está dizendo, vem. Cabe a quem ouvir e decidir se vai dar um passo para frente ou se vai continuar no mesmo lugar onde está, com a mesma vida que está vivendo. Você está entendendo? Muitas pessoas pensam que essa parte é com Jesus. Nós achamos que essa parte é com Jesus. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer, esta parte é com você. Porque eu já te chamei. Eu já me revelei para você. Você sabe o que eu tenho contigo. Você sabe que eu tenho uma obra na tua vida. Você sabe que eu quero te usar, mas você continua no mesmo lugar, preso a essa multidão. Você continua preso a esse vício. Você continua preso a essa mentira. Você continua preso a essa amizade. Você continua preso a esse relacionamento. Você continua preso ao desejo da sua carne. Você está procurando no homem aquilo que só eu, teu Deus, posso te dar. Agora, você tem uma obrigação de dar o passo e vir até a frente. Você precisa tomar uma decisão e dizer adeus para a multidão. E essa obrigação não é de Jesus. Essa decisão não vai ser Jesus que vai tomar por você. Essa escolha não vai ser Jesus que vai escolher por você. É você que deve dar um passo. Tem gente aqui que já até deu um passo. Tem gente aqui que dá um passo no culto, que vai no domingo, ora, sente a presença de Deus, dá um passo para frente, mas na segunda-feira ela dá um passo para trás. Tem gente aqui que dá um passo, que vai para Jesus, mas quando chega o carnaval, dá um passo para trás.
Tem gente que não sabe o que quer da vida. Será que você não percebe que a tua inconstância, a tua indecisão é que está destruindo a tua vida? É por isso que você não sai do lugar. É por isso que você não prospera. É por isso que está acontecendo tudo isso na tua vida, porque você não se decide. Eu vim aqui como boca de Deus hoje te dizer que você precisa urgentemente tomar uma decisão. Todas as vezes que você dá um passo à frente, você precisa entender que algumas coisas você precisa deixar para trás. Tem comportamentos que não combinam mais com o teu chamado. Tem comportamentos que você está tendo que não combina mais com o chamado que Deus tem para a tua vida. Tem coisas que você faz que não dá mais para você manter na tua vida. Tem coisas que não faz parte do propósito que Jesus tem na tua vida. Tem conversas que não se encaixam mais no novo tempo, na nova história. Tem amizades que não são mais para você. Tem lugares que não é mais para você estar. Dei um passo para frente hoje. E esquece de uma vez essas coisas que têm atrapalhado a tua vida. E vai na direção daquele que está te chamando para você viver uma vida. Chega de você atrasar o chamado que Deus tem na tua vida. Chega de atrapalhar o que Jesus quer fazer na tua vida. Labachuita, larabaduia. Jesus está falando com pessoas hoje aqui que estão desperdiçando a sua vida. Abre mão, filho. Abre mão, filha, dessa multidão e vem para mim. Me deixa fazer o que eu quero fazer na tua vida. Tem pessoas aqui que dão um passo para frente e outro para trás. Meus irmãos, eu vivi assim por 11 anos da minha vida. Eu ia no culto. Eu chegava no culto, eu sentia a presença de Deus. Eu chorava na presença do Senhor. Eu me entregava e eu dizia: Jesus, eu quero. Mas quando eu saía do culto e voltava para casa, eu voltava para a multidão. Eu voltava para o WhatsApp. Eu voltava para o Instagram. Para as velhas manias, para os velhos hábitos, para as velhas amizades, para os velhos vícios. Eu voltava a fazer as mesmas coisas que eu fazia. E o Espírito Santo, eu envergonhava e entristecia. E quem não vai pelo amor, vai pela dor. Quando Jesus tem um chamado, Ele vai cumprir. Nem que para isso você tenha que sofrer. Deus me trouxe aqui hoje para te dizer: se decida enquanto há tempo. Porque hoje o Senhor está te chamando novamente. Ele está te dizendo: pode vir do jeito que você está. Eu te aceito. Eu te amo. Eu te quero.
Eu sei que você está todo quebrado, todo ferido novamente. Mas se você quiser, eu estou de braços abertos. Eu vou te dar força. Porque aquilo que você não consegue fazer, que você não tem força para fazer, o meu Espírito vai te ajudar a fazer. As cadeias que te prendem, que parece que são impossíveis de você deixar. Hoje o Senhor vai dar forças para ser quebradas. Você não vai mais ficar agarrado a essas coisas que têm te prendido nesse passado. Jesus não quer mais que você continue agarrado em coisas que não é para você. Tem coisas que te mantêm presa, iludida, que não é mais para você. Então Jesus te trouxe aqui hoje para te dizer, filhos, eu tenho novidade para a tua vida. Eu tenho coisas que eu mesmo preparei para você. Coisas antigas que ainda não te dei. Porque eu primeiro preciso cuidar e curar você. Meu irmão, eu não sei o que você está vivendo hoje, mas eu sei que Jesus pode mudar. Se você tiver coragem de abrir mão da vida que você está vivendo, acredite, Deus tem algo para você. Eu sei que não será fácil abrir mão de tudo que você está vivendo. Mas se você acreditar, você vai viver as novidades que Ele tem para você. A história que já está escrita para você. Coisas que você orou, coisas que você pediu, coisas que você espera. Você pode até não saber como vai ser, mas saiba que você só precisará crer. E Ele vai fazer. Deus vai abrir portas. Minha querida, Deus vai abrir uma porta maior, uma porta que você vai prosperar, você vai crescer. Creia no que eu estou te dizendo. Todos os dias eu estou orando por você, pela sua casa, pela sua família. Deixe os seus pedidos de oração, deixe o seu nome, que eu estarei orando por você. Fique todos na paz do Senhor e até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, meu povo.